Boa noite, meus queridos. É com muita alegria que mais uma vez nós iniciamos o nosso tempo de celebração e eu quero convidar você e a sua família nesse momento a irem, obviamente, ficarem juntos na sala, enfim, no cômodo que vocês puderem, junto aí com o seu aparelho. Nós vamos celebrar a Deus, mas eu gostaria de convidar você a cultuar a Deus conosco, ou seja, chamar sua família, louvar a Deus com os cânticos, ficar conosco nas orações, nas leituras, prestar atenção na palavra do nosso Deus. A ideia aqui é que você possa ter esse tempo com a sua família, para cultuar a Deus enquanto a palavra é enviada, tá? E antes de nós iniciarmos, eu quero pedir a você, por favor, clique aqui no seu compartilhar. Compartilhe essa mensagem com várias pessoas, né? É um tempo curto que a gente fica aqui, não é muito longo, a gente sabe que nem sempre todo mundo tem paciência de acompanhar um vídeo longo aí pela internet, mas é um tempo curto. Mas compartilhe, clique em compartilhar. Meus irmãos, a gente teve uma experiência em que cerca de 19 pessoas compartilharam os links. Dessas 19, a gente teve um alcance de mais de 500 pessoas. Talvez eu e você estivéssemos distribuindo folhetos na rua, a gente não alcançaria essas 500 pessoas, não é verdade? Então, clica aqui no compartilhar, deixa o seu comentário. Isso é importante não porque a gente quer, obviamente, que o vídeo tenha muitas visualizações, mas porque o nosso objetivo principal aqui é a glória de Deus e a transmissão da mensagem da palavra do nosso Senhor. Vamos então, meus irmãos, iniciar esse nosso tempo de celebração, tempo de adoração, tempo de louvor, um tempo de leitura e um tempo de aprendizado da palavra de Deus. Nesse momento, nossa irmã Jaci vai nos conduzir a Deus numa palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez para que nós vivêssemos nele, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas de ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos teus cuidados sobre nós, ó Deus. Nos abençoa cada dia e nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra, Pai. Que possamos, ó Deus, nesses momentos difíceis, ó Deus, confiar em ti, ó Pai. Manter, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, exercitando cada dia, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão onde estiver nesta hora, ó Pai. Guarda cada lar, cada família, Senhor amado. Fica conosco, ó Deus. Abençoa o pastor dessa igreja, ó Pai. Guarda ele debaixo dos teus cuidados santos, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor um dia nos escolheu. O Senhor um dia nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te damos graça, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, sempre a ter um coração agradecido, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia amar uns aos outros com o amor de Cristo, Senhor. Ó Pai querido, te damos graça e glória, porque Tu és um Deus grande e maravilhoso. Um Deus, ó Deus, que tem nos conduzido, Senhor, nos Teus caminhos. Que possamos cada dia, Senhor, buscar na Tua palavra, Deus, a sabedoria, o conhecimento, ó Pai. E que possamos, ó Deus, andar nos Teus caminhos santos, fazendo assim a Tua vontade, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus, e aumenta a nossa fé em Ti cada dia, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, é que nós te oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 13. Deixa eu repetir aqui, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, dos versos 11 até o verso de número 13. A palavra do nosso Senhor diz assim: E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Meus irmãos, Jesus Cristo foi muito enfático em dizer que na casa de Deus, a sua fama, por assim dizer, não é de qualquer outra coisa que não da oração. E ele repete aquilo que já havia sido escrito, aquilo que nós já tínhamos visto no Antigo Testamento em várias oportunidades, mas aqui ele repete e ele enfatiza que a casa do Senhor deve ser conhecida como uma casa de oração. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a igreja, a nossa casa de oração, porque nós temos saudade de estar lá. E vamos, nesse momento também, matar um pouco da nossa saudade de estar na casa do nosso Deus,
louvando ao Senhor com os nossos irmãos da UPH. E eu quero convidar você também. Às vezes eu falo para nós vamos louvar, mas lembre-se que você está participando também. Então, cante junto, vamos louvar a Deus com os nossos irmãos, relembrar de um momento muito especial em 2019, na Páscoa, quando nós louvamos ao Senhor com os nossos irmãos da UPH. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus, poder louvar, poder lembrar esse momento na Páscoa em que nós nos lembramos do Cristo ressurreto, né? Deus enviou seu Filho amado na cruz para nos salvar. Essa mensagem que nós transmitimos, a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor de Deus pelo seu povo, do amor de Deus pelos seus filhos. E nesse momento eu quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo 2. Nós vamos então ler do verso 42 até o verso de número 47. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nós nos lembramos daquele momento pós-Pentecoste, em que a igreja cristã, tal como nós a conhecemos, não que não houvesse igreja antes no Antigo Testamento, mas a igreja de Cristo Jesus, agora reunida nesse sentimento, a igreja de vários povos, nesse momento se reúne, e a palavra diz que eles viviam em comunhão. A palavra diz que eles partiam o pão de casa em casa. A palavra diz que eles tomavam as suas refeições, de que eles oravam juntos. E, meus queridos, nós temos saudade desses momentos em que nós também estávamos orando juntos. Louvamos a Deus pela tecnologia que nos proporciona, ainda que de forma muito pequena, mas poder interagir com a igreja. Mas nós anelamos pelo dia também, não só da volta para a igreja. É claro que nós queremos isso, a nossa alegria, mas muito mais do que isso. Quando essa alegria não será passageira ou acabará após o final do culto, mas quando estivermos todos reunidos pelo Cordeiro, lavado nossas vestes no sangue do Cordeiro, quando eu e você desfrutarmos da glória celestial, aqui nos está revelada. Mas enquanto aqui estivermos, meus irmãos, é preciso que nós lavemos o nosso coração. É preciso que nós peçamos perdão ao nosso Deus pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e suplicamos ao Senhor mais uma vez pela sua graça e pelo seu amor. Vamos nesse momento ter uma oração de contrição, uma oração de pedido de perdão, onde eu e você vamos fazer um autoexame e pedir ao Senhor, Pai querido, aquilo que não é do teu agrado, aquilo que fere a santidade do Senhor, tira do meu coração, tira da minha vida, perdoa as minhas faltas. Vamos orar com a nossa irmã Adriana. Pai querido, a tua igreja hoje, reunida em comunhão, reunida em espírito, de adoração ao teu santo nome, mesmo em lugares diferentes, nós estamos unidos numa só fé, como corpo, como família do Senhor. Por isso estamos alegres, porque nós somos a igreja do Senhor. E nada poderá nos tirar isso, a esperança, a alegria e o amor que nos une. Por isso nós confiamos em Ti, confiamos nas Tuas misericórdias, confiamos na Tua providência, confiamos que o Senhor tem um plano, o Senhor sabe o passado, o presente e o futuro, e o Senhor cuida do Teu povo. Por isso, nesta noite, nós rogamos ao Senhor, nos ajude, Senhor, todas as vezes que pecamos, que caímos, que desviamos o alvo, que desobedecemos a Tua vontade. Nos perdoe, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos incomode para que haja uma mudança de vida, uma conversão verdadeira no sentido da Tua palavra, no sentido de ficarmos mais parecidos com o caráter de Jesus. Lava o nosso pecado completamente, que possamos ser servos do Senhor e que a luz de Jesus possa irradiar em nossa vida. Nos perdoe, que o Senhor Jesus age através de nós e em nós, e que o Teu nome seja sempre glorificado. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá no livro dos Salmos, lembra que nós estamos estudando os famosos Salmos de romagem, ou de escadas ou de subidas, a depender da versão que você utiliza. Mas são aqueles salmos dentro do livro dos Salmos, quase um livro à parte, que vai ali do Salmo 120 ao 134, onde o povo de Israel possivelmente cantava durante a sua peregrinação à Cidade Santa, Jerusalém, momento de adoração. Salmo 122 diz um pouco sobre essa alegria de estar na casa do Senhor. Eu sei que você conhece bem esse salmo, você possivelmente, se está na igreja há algum tempo, aprendeu ainda quando criança. E é um salmo muito bonito e muito conhecido, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para que rendam graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, a tua palavra é tão preciosa. Fala aos nossos corações. Repreende, exorta, consola. E nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, a despeito daquele que fala, Senhor, e das suas faltas. Mas a tua palavra, ó Deus, é poderosa. O teu Espírito Santo age nos corações e nós clamamos por isso. Tal como aquele que inspirou nesse momento, ó Pai, ilumina os nossos corações também com teu Espírito, para entendermos a profundidade da tua palavra, de verdades tão preciosas que o Senhor legou ao seu povo. Louvado seja o teu nome. Fala conosco, nós te suplicamos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse talvez seja um dos salmos que mais ecoa no meu coração nesses últimos tempos. Momento em que a gente ainda não pode estar indo à igreja, não pode ainda frequentar como eu e você gostaríamos de estar lá. Eu tenho certeza disso. Às vezes me lembro que em alguns momentos, ou em viagem, alguma coisa assim, eu ficava um domingo sem ir à igreja, e quando eu ia no domingo seguinte, parecia que há algum tempo eu não ia lá, e a minha vontade de estar lá era tão grande, a saudade do templo era grande. E agora, a última vez em que eu fui ao culto, né, junto com os irmãos, possivelmente foi ali no finalzinho do mês de março. E meus irmãos, quanta saudade. Nesses inteirinho da quarentena, eu fui à igreja uma ou duas vezes, resolver alguma coisa, enfim. E como dá aquele sentimento de você ver a igreja lá com as suas portas fechadas e querendo estar lá para cultuar ao Senhor, querendo estar lá para orar. E essa é a saudade que nós temos. Eu espero que você tenha também essa saudade. Mas se você talvez me assista e ainda não conhece ou nunca tenha ido à nossa igreja ou qualquer outra igreja, ir à igreja é precioso demais para nós, por uma questão muito simples. Porque é o mandamento do Senhor, é claro, mas porque o Senhor fala conosco naquele lugar. É um lugar preparado para isso. Isso era tão interessante pensar que esse salmo mostra um pouco do coração daquelas pessoas que iam até a igreja. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. No entanto, o rei Davi, possivelmente por morar em Jerusalém ou próximo de Jerusalém, ele nunca fez essa peregrinação. Mas os peregrinos incorporaram, digamos assim, a sua lida, né, a sua viagem, este salmo. Então, quase que nós ganhamos aí dois contextos. Né? O contexto em que Davi escreve e olha para o povo, olha possivelmente para o tabernáculo, onde ele não construiu o templo, e a gente sabe disso. O templo que ele tanto queria construir foi construído pelo seu filho Salomão. Mas os peregrinos, e aí um segundo contexto possível, é dos peregrinos olhando aquele lugar, indo para lá. E começa cedo, porque o Antigo Testamento nos conta que pelo menos em 3 vezes ou em 3 ocasiões o povo ia até Jerusalém. É certo que eles iam ou na Páscoa, ou no Pentecostes, ou mesmo na Festa dos Tabernáculos. Numa dessas 3, pelo menos, ou seja, uma vez por ano, quiçá 3 vezes por ano, eles iam para lá. Meus irmãos, e nós íamos todo domingo, e alguns até às vezes falavam, será que eu vou hoje? Será que eu vou trocar o meu domingo por alguma coisa que não agrade a Deus? Talvez um programa de TV, um jogo de futebol. Meus irmãos, esse salmo fala ao nosso coração dessa alegria. E olha, que ele ia 3 vezes. Mas a alegria de poder ir à casa do Senhor. Mas era uma viagem difícil, a gente viu isso nos salmos anteriores, onde as pessoas falavam mal, eles tinham que passar em lugares difíceis, e eles falam, de onde me virá o socorro? E ele fala, meu socorro vem do Senhor, mostrando que ali havia grandes perigos. No entanto, eles iam para lá com alegria no seu coração, porque eles estavam indo para a casa do Senhor.
Então, o Salmo começa numa grande expressão de alegria. Ou seja, e eu quero enfatizar esse ponto importante, a satisfação de estarem no templo do Senhor. A satisfação de ir à igreja. Então ele coloca lá, alegrei-me quando me disseram. Imagina que ele estava lá na sua lida, imagina que ele estava lá possivelmente nas suas terras, uma sociedade predominantemente agrícola, mas ele estava lá e de repente um dos seus, um patrício, um dos seus amigos, né, dos seus irmãos, digamos assim, chegava até ele e fala, chegou o momento, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes se aproxima. E ele então olha para aquele momento e diz, que alegria, que prazer, eu vou à casa do Senhor. Mas o que tem de especial nessa casa? O que tem de especial lá? É o momento meu momento de adorar ao meu Deus. É o momento de eu levar as minhas ofertas, os dízimos, o meu sacrifício ao Senhor, mas é o momento de adorar ao meu Deus. A gente sabe que Jerusalém nem sempre foi dos israelitas, né? Jerusalém chamava Jebus, a gente sabe disso pelo Antigo Testamento. Em determinado momento, Davi então tomou aquela terra, deu-se o nome de Jerusalém, construiu então a sua capital e o seu trono foi construído ali, a Arca da Aliança que representava o Senhor foi para lá, e Salomão, seu filho, constrói o templo lá. Jerusalém era o momento de agora eu sair daqui da minha casa. Andar talvez alguns quilômetros. Uma viagem difícil, de dias, mas a minha alegria era imensa em poder estar na casa do Senhor, porque era o meu momento de estar lá. Era o meu momento da adoração, era o meu momento do sacrifício, mas era o momento de estar na casa do Pai. Agora, ele tem a oportunidade, então, de rever os seus irmãos que moravam lá, ou que talvez se encontrariam pelo caminho. Eu fico imaginando aqui, né, embora a gente não tenha talvez essas informações muito precisas dessas viagens, mas imagina que algumas caravanas saíam e ali quase que chegando elas vão se encontrando e a alegria de poder encontrar aquele meu irmão querido que eu não vi há algum tempo e agora nós vamos juntos até lá. Isso nos lembra um pouco aquele próximo salmo que nós vamos estudar logo mais, o Salmo 183, como diz, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Era o meu momento, era a minha hora de estar na casa do Senhor. E olha que interessante, ele fala, a admiração, porque quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, olha o que ele vai falar na sequência então desse texto, quando ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É como se ele estivesse chegando, né? E Jerusalém, a gente sabe, e o texto nos diz isso, era uma cidade construída num alto, né? E aí a ideia do compacto, então também a ideia do cântico de subidas, porque eu tinha que subir até a cidade de Jerusalém. Então eu estava subindo e quando ele chega em uma das portas, que eram muito bem guardadas, ele para ali, contempla Jerusalém, olha para o palácio, olha para o templo e diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quase que como se ele tivesse uma relação íntima com aquela cidade de Jerusalém. Eu estou aqui. Jerusalém, eu cheguei. Esse é o nosso momento, o nosso encontro. E meus irmãos, olhando para essa passagem, eu não posso deixar de lembrar os irmãos de que nós também temos no nosso coração esse anseio de estar em Jerusalém. Mas não lá no Oriente Médio. Não na capital de Israel, embora com algumas discussões, mas na Jerusalém Celestial. Porque lá sim é a minha pátria. Lá sim é o que eu desejo. Onde eu vou estar com os meus irmãos, com a igreja do Senhor, com os remidos do Senhor, com aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse texto, então, meus irmãos, nos traz à mente que aqui eu e você estamos caminhando nessa viagem que muitas vezes é dura, que muitas vezes é difícil, mas que é necessário que a gente faça. Para que a gente entenda, meus queridos, a bondade e a misericórdia de Deus em todos os momentos da nossa vida. No salmo passado, o salmista perguntava, Senhor, de onde me virá o socorro? O peregrino perguntava, Senhor, e agora? Tem feras, o caminho é difícil, salteadores, enfim, todos os perigos que a gente sabia de uma viagem. Falei, e agora onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, a minha esperança vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor.
porque ele me faz lembrar que a minha pátria celestial não é essa. Ou seja, nesse primeiro momento, a satisfação toma conta dele, pela alegria expressa no verso de número 1 e pela admiração dos versos de 2 a 5. Agora ele estava lá, ele chegou. O seu prazer era inigualável. Eu estou na cidade de Jerusalém. Eu estou no lugar do palácio, no lugar do templo. Lembra que Davi não tinha o templo, mas tinha um tabernáculo. E a ideia de tabernáculo é a ideia de que Deus está com o seu povo. Era muito interessante pensar que Deus havia dado a Salomão essa missão de construir o templo porque ele queria ser adorado lá. Justamente porque os deuses, principalmente os que estavam dos povos anteriores àquele lugar, eles tinham vários lugares de adoração. Os morros, os rios, enfim. Mas Deus, nesse ideal de ser diferente, de ser santo, né, de não se parecer com isso, ele tinha um lugar da sua adoração. E era aquele momento, então, era o templo, o lugar da adoração, onde o Torá, onde a lei do Senhor era lida, onde o sacrifício era oferecido, onde o sacerdote estava lá, e durante todo esse trabalho no templo, ficavam lá os levitas, que entre várias responsabilidades, estava a responsabilidade do canto. E possivelmente eles iam para isso ouvindo então as vozes, ouvindo então os corais, quem sabe cantando os próprios salmos, que eles também haviam entoado durante todo este caminho. Eles ouviam então. Lógico, o sacerdócio, né, acabou, a gente sabe disso, né? Não existem mais levitas, né? Nós temos hoje as pessoas que cuidam da música que muito longe de serem levitas. Mas a ideia de que eles estavam lá, alegria no coração. Agora eu estou na casa do nosso Deus. Agora a minha alegria é estar lá. Meus irmãos, algumas aplicações são importantes para nós aqui. A primeira, de que nós não podemos perder a nossa alegria de estar na casa do Senhor. É claro que aqui, figuradamente, o templo se referia a Jesus, e a gente sabe disso. Mas a ideia de que a alegria de estar no Senhor, porque revela, ainda que de forma muito pequena, mas um pouco da nossa gratidão a Deus e do que nós viveremos quando eu e você estivermos lá no céu. Ou seja, da reunião dos santos. Mas não com a ministração agora do pastor, mas do nosso supremo pastor. Imagina, meus queridos, quando nós estivermos lá, e nós sempre lembramos isso na ceia do Senhor, de que quando Jesus falou, ó, vem de beber de novo convosco, imagina estarmos diante do Senhor para celebrar esse momento único que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro, onde a igreja se encontra novamente com Jesus. Agora, não como nós nos encontramos através da oração, dos meios de graça, mas agora face a face. Agora a nossa esperança se torna viva, a nossa fé se torna forte. Agora a gente precisa mais de fé nem de esperança, mas fica sempre o amor. Então, meus irmãos, era um momento também que eles levavam suas ofertas. E olha que interessante, eles não iam para lá com tristeza, eles não iam para lá tristes. E entregar a oferta era algo precioso para eles, porque é o momento em que eles podiam, de certa forma, colaborar com a construção, com a paz, com a prosperidade daquele lugar. Por quê? Porque eles queriam voltar lá na próxima semana, aliás, da próxima festa. E para isso acontecer, era preciso de um clima de paz, era preciso de prosperidade, sim. E ele então fazia questão de fazer isso, de levar a sua oferta. Por isso, meus queridos, quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós fazemos algo para Deus, tem que ser, como a palavra diz, com alegria no coração. E Paulo diz isso porque Deus ama aquela pessoa que oferta com alegria. Deus ama aquela pessoa que contribui com satisfação no coração, por entender que contribui com um trabalho muito maior, o trabalho do Senhor. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Mas, na sequência, nos versos de 6 a 8, ele mostra o anelo, o desejo que ele tinha de estar lá. E agora, nessa melodia, né, nessa poesia, ele coloca poeticamente como ele desejava aquele momento, como aquilo era a expressão da sua gratidão. Ele mostra o desejo do seu coração de estar em Jerusalém. Nos versos de 6 a 8, ele diz, então, Senhor, orai pela paz, sejam prósperos os que te amam. Ou seja, agora ele assume um compromisso com aqueles homens.
Aqueles, meus irmãos, a gente sabe, eram tempos difíceis, né? O próprio Davi, que escreve o Salmo, foi um rei que participou e fez muitas guerras. Não era uma época de paz, era uma época difícil. E vez por outras, os inimigos se levantavam. Tinham lá os moabitas, os filisteus, de onde veio Golias, você lembra bem dessa história, né? E tantos outros povos que, consequentemente, e de uma forma quase rotineira, entravam em guerras contra o povo de Israel. Era um tempo difícil. Mas aqueles tempos de guerra, agora ele pede para que haja paz dentro dos teus muros. Eu peço para que haja paz. Agora o peregrino pede meu primeiro pedido quando eu entro aqui, é para que haja paz dentro dos teus muros. Por que paz? Porque ele só vai poder fazer essa viagem de novo se houver paz, se ele puder continuar um caminho que era difícil já por si só, mas com guerra se tornaria impossível. Então ele pede que haja paz dentro dos seus muros, porque a paz é um ambiente propício para o crescimento. Ninguém cresce em tempos de guerra, mas crescemos em tempo de paz. Então, em tempo de paz, e ele pede não só a paz, mas para que essa paz traga crescimento. E aqui a palavra traduzida é prosperidade. Prosperidade para que eu possa eu possa fazer a minha visita no próximo tempo. Para que eu possa chegar lá e ter os vendedores, né, as lojas, para que eu possa comprar o que eu preciso para o meu sustento naqueles tempos, para que eu possa ter as estalagens, para que a cidade de Jerusalém possa receber as pessoas que vinham de fora, né? Então ele ora para isso, para que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Lembrando aqui então também, é claro, do próprio rei, para que o rei tenha paz, para que ele possa fornecer segurança até onde possível aos peregrinos, para que se cheguem até lá. Então, meus irmãos, do verso 7 ele pede, haja paz dentro dos seus muros, ou seja, não a ausência de guerras, mas o entendimento entre as pessoas, o entendimento entre os irmãos. E no verso 8 ele diz, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E eu queria fazer uma pequena ressalva aqui, porque é interessante pensar que ele pede por amor dos meus irmãos, e algumas traduções colocam essa palavra como patrícios, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte da nação das 12 tribos. Mas olha que interessante, ele também coloca amigos. E uma tradução próxima também possível de amigos é o próximo, né? Ou o próximo. Lembra quando a lei dizia para amar o seu próximo? É a mesma palavra que nós temos aqui, traduzidas nesse momento agora como amigos. Então, nem todos, obviamente, a ideia aqui do texto é pedir não só para aquele que era israelita, para aquele que era das 12 tribos, mas também pelo peregrino que não era. Pelo gentil, porque mesmo no templo, embora eles não pudessem entrar, mas havia o pátio dos gentios e eles se encontravam lá para uma festa, já dando a ideia de que o templo viria para todas as nações. Eu e você possivelmente não somos judeus, a grande parte da nossa audiência aqui não nasceu em Israel, ou não tem na sua família uma descendência judia, mas nós entendemos que nós somos o Israel de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Assim, porque Cristo nos colocou lá. Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele que nos reconciliou com o Pai e nos trouxe agora para a nação santa. O Israel que nós conhecemos do Oriente, mas o Israel celestial. Meus irmãos, eu não posso deixar aqui de aplicar uma coisa muito importante. Você tem orado pela nossa igreja? Você tem orado pela paz da nossa igreja? Por esses momentos difíceis? Para que nós não desanimemos da nossa fé. Infelizmente eu não tenho visto alguns irmãos, né? Até ligo para alguns, mas eu não tenho visto. E parece que quando nós estamos longe, essa saudade, e talvez até o momento da nossa fé a gente deixe morrer. É importante que você lembre-se, a igreja física pode estar fechada, mas a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. Nós estamos cultuando a Deus, eu e você cultuamos a Deus. E uma segunda aplicação importante aqui, vamos orar pela paz e pela comunhão com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com a nossa nação. A igreja, meus irmãos, tem que ser vista pela sociedade, sempre como alguém ou como uma entidade, como uma instituição que promove o bem, que promove o amor, que promove a questão de uma harmonia entre a sua vizinhança. A gente tem que orar para que a nossa igreja seja diferente. E agora, então,
acabando aqui o nosso texto, né? Indo para o finalzinho dele, ele faz uma última aplicação aqui possível. E no verso 9 ele diz, olha, eu estou feliz por estar aqui, eu oro por Jerusalém, eu tenho anelo por estar aqui. Mas no verso 9 ele diz uma coisa muito importante, ele faz um compromisso. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Olha o compromisso que ele faz aqui. Ele diz, eu quero estar com o meu povo, eu quero estar com o meu Deus, eu quero estar compromissado com o Senhor. Meus irmãos sabem que na semana passada eu completei mais um ano de vida. Sempre quando eu faço mais um ano de vida, talvez você faça isso também, eu deixe para fazer ali no dia 31 de janeiro, de dezembro, aliás, mas aquela reflexão sobre o ano que passou, né? Aquela última idade que eu tive, e eu comecei a pensar em algumas coisas. Comecei a pensar na minha família, comecei a pensar no meu trabalho, comecei a pensar no meu ministério, e quantas coisas Deus tem me dado. Agradecer ao Senhor, porque olhando, eu sei que não sou merecedor de tudo isso que Deus tem me dado, mas pela sua graça, isso tem acontecido na minha vida. Deus me deu uma família que me ama, Deus me deu uma igreja com pessoas amáveis e tantas outras bênçãos, meus irmãos, que eu poderia ficar aqui a noite inteira enumerando isso. Mas é interessante que eu sempre peço para o Senhor que seja uma idade em que eu tenha mais compromisso com o Senhor. E é justamente isso que o peregrino pede. Por amor da casa do Senhor, eu buscarei o teu bem. Agora eu quero um compromisso com o Senhor. Eu vou buscar o seu bem. Eu vou buscar o bem da cidade, mas não necessariamente da cidade, mas eu vou buscar o bem da nação santa de Israel. Eu vou ter compromisso com a casa de Deus. Eu vou ter compromisso com o meu Deus. Ou seja, esse compromisso, então, agora eu vou buscar o bem da minha igreja. Eu vou voltar agora para minha casa logo mais, mas eu faço um compromisso de construir uma Jerusalém forte. Eu construir uma Jerusalém cada vez mais próspera. Interessante pensar que até hoje esse sentimento invade também o povo judeu. Em 1948, quando Israel foi constituído aí sim um Estado, muitas pessoas, muitos judeus de outras partes do mundo que vinham na América, na Europa, mandaram dinheiro para que ela pudesse construir. Já pensou isso? Você mandaria dinheiro para que a gente pudesse reconstruir Brasília? Pois é. Aquelas pessoas, ainda que talvez não uma grande somatória, mas eles mandaram dinheiro para construir ou para reconstruir. Tamanho o amor que eles tinham por isso. Mas talvez, meus irmãos, e eu quero pensar aqui junto com os irmãos, e o templo, ele acabou. A gente sabe que aquele templo construído por Salomão, ele sofreu um grande ataque. Depois Esdras reconstrói Esdras e Neemias reconstrói os muros, possivelmente o templo, mas ali para o ano 70, possivelmente o templo é destruído. E hoje, se você for até Jerusalém, você vai ver que aquele templo, ele na verdade é só um muro, que é chamado Muro das Lamentações. Então, o que Jerusalém tem a nos dizer acerca disso? Meus irmãos, Jerusalém era um símbolo, era uma sombra. Eu gosto muito de uma ilustração que o Reverendo Augusto usou numa das suas pregações, que ele fala sobre isso. É como se a gente estivesse vindo uma sombra de uma pessoa. Imagina que tem sobre você aquele espelho que não o permite ver quem está do outro lado, apenas a sombra. Isso era o templo. Mas quando o templo, quando aquele espelho sai, você consegue ver agora nitidamente quem é a pessoa. Você consegue ver nitidamente a cor dos olhos, a silhueta, se é homem ou mulher, se é feio ou bonito, enfim. E essa ideia, meus irmãos, o templo era uma sombra. Tanto que Jesus falou, olha, eu vou destruir o templo e vou construir em 3 dias. E aí aquelas pessoas olharam, como você vai fazer isso? Esse templo foi construído durante muito tempo. Mas ele não falava do templo físico, mas ele falava do seu próprio corpo, porque ele era o templo. Assim como nós também somos o templo, assim como Jesus. O templo somos nós somos o templo vivo do Espírito Santo, assim que a palavra nos diz. Portanto, meus irmãos, se um dia você for para Israel, lá para conhecer a Cidade Santa, vá lá, faça a sua viagem, né? Faça o seu turismo. Mas, meus irmãos, não traga uma pedra de lá. Não traga lá um pouquinho da água, do óleo, seja lá o que for. Porque, meus irmãos, era sombra. Nós já temos Jesus Cristo, que veio, que nos mostrou o templo. E agora ele diz, lembra que ele falou para a mulher samaritana, nem aqui, em outro lugar, vem o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Você é um adorador do Senhor? Esse é o tempo, meus irmãos. Saudade nós temos de estar na igreja? Sim, nós temos saudade. Mas nós lembramos que nós somos a igreja do Senhor. Esse texto também nos lembra do glorioso momento em que eu e você estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Mestre. Ah, meus queridos, como eu aguardo esse momento. Imagina a nossa alegria de poder nos abraçar sem o pecado, sem a tristeza, sem qualquer coisa que nos separasse do nosso Deus. E agora, na nossa plenitude em santidade, com os nossos queridos, nos abraçando diante do Cordeiro e cantando glória ao Senhor. Esse é o tempo. Mas cabe a nós ainda, nesse momento, peregrinarmos. Vamos caminhar, mas cantando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Da igreja, o fundamento é Cristo, o meu Senhor. Vamos louvar com a nossa irmã Adriana. Louve você. Lembre desse hino tão bonito que diz sobre a pedra fundamental. Louve ao Senhor no seu coração. Louve ao Senhor com a sua família. Cante junto. Vamos, com alegria, louvar a esse Deus grandioso. Amém, meus irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite e agradecemos ao Senhor por renovar a nossa esperança, ó Pai, diante do caos, dos problemas que nós enfrentamos, das dificuldades e das mazelas, das desigualdades que nós vemos nesse tempo. Pai, nós clamamos ao Senhor porque esta viagem não tem sido fácil. Nós clamamos ao Senhor porque o caminho tem sido difícil. E nós temos recebido resposta, Senhor, de que o nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. De que, embora Deus seja difícil, nós nos alegramos porque nós estamos em direção à nossa pátria celestial, a Israel do Senhor, a nova Jerusalém. Pai querido, que essa esperança possa arder no coração de cada um aqui. E se existe, ó Pai, dentro daqueles que me veem e ouvem nesta noite, pessoas que ainda não entenderam, ó Pai, a beleza de servir a Cristo, pessoas que não entenderam ainda, ó Pai, que só há um caminho. Seja esse o momento, seja esse o propósito,
Que esse tempo de quarentena sirva para nós como um tempo de reflexão da nossa vida, dos nossos interesses, das nossas prioridades. Pai querido, nos exorta, fala ao nosso coração. Nos ajuda, Pai, porque nós carecemos em tudo do Senhor. Nós não conseguimos, ó Pai, cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos queridos, se não for pela Tua graça. Pai de amor, nós derramamos o coração diante do Senhor. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Suplicamos ao Senhor, Pai, que seja conosco. Essa viagem, ó Deus, anda cada vez mais difícil. Os perigos sobrevêm sobre nós. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor está presente em todos os momentos. Por isso eu peço, Senhor, haja paz dentro na nossa igreja, haja paz dentro dos nossos corações, e que a paz seja feita também naqueles corações que ainda não te conhecem, mas que pela mensagem gloriosa do Senhor podem conhecer e ser levados a Cristo, o único e verdadeiro caminho. Pai querido, que a graça do nosso Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, e seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda essa terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, nós encerramos então esse nosso momento gracioso de celebração, momento de louvor ao Senhor, agradecendo a Deus por cada um que está aqui. E pedindo mais uma vez, meus irmãos, não esqueça de colocar aqui no compartilhar, compartilhe esse vídeo, que ele possa alcançar mais pessoas. Nós tivemos hoje várias pessoas que nos acompanharam aqui, glória a Deus pela vida de cada um. Tivemos um probleminha aqui na outra plataforma, então possivelmente nós postaremos depois lá no nosso canal no YouTube, mas aqui pelo Facebook, nós louvamos a Deus pela Tchesca, pelo Rodrigo Dias. Rodrigo, nosso parente, Deus abençoe sua vida, tem acompanhado-nos desde lá de abril, né, finalzinho lá de março, abril. Agradeço demais a sua participação conosco. Leva aqui o nosso abraço, o abraço da nossa igreja. O Anderson e a Ju, o Lucas e a Gi, a Sandrinha, Maria Segunda, a Maria Aparecida, né, a esposa do Clebson, né, o Clebinho fez aniversário esses dias. Um abraço, Clebinho, Deus abençoe. A Nalva, o Davino, a Vera, o Alberto, também nossos parentes de fora. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado por estarem conosco nesse tempo, sempre nos acompanhando. Leva aqui o nosso abraço, o abraço da nossa igreja também. O Jorge de Tapsirica, sempre conosco, a Marivane, o Fábio, a presbítero Josmar, nosso seminarista Jonatas. Grande abraço, Jonatas. Espero que tenha passado em tudo aí nesse final de semestre. Nós temos orado por você também, tá bom, meu querido? Pela dona Zenor, pela Karine, a Karine aqui, acompanhando com a sua mãe, a Lore, o Vinícius, a Maria do Carmo, Dona Berenice, Dona Dalva, a Jéssica, a Joana, o Zico, a tia Sueli, a Osmar, já falei, né, Cleonice, a Cíntia, o Ricardo, a Narley, o Felipe, o Matheus Teodoro, meus tios Geraldo e José lá do Paraná, em São José das Palmeiras. Nosso grande abraço aqui, a nossa igreja irmã lá, que minha tia e meu tio têm com muita alegria, né? Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor, encabeçado aquele trabalho naquela cidade também. Maria Mendes, a Roma, o Abílio, os meus pais, Jaci, Manuel. Deus abençoe, meus irmãos. Eu queria agradecer aos irmãos, nós tivemos cerca de 16 compartilhamentos, muito obrigado. Faça isso, compartilhe a palavra do Senhor, semeie aí pelas redes, a gente vê tanta coisa ruim, piadinhas, enfim, então compartilhe a mensagem do Senhor, né? Que é muito mais importante de qualquer outra coisa, né? Nós alcançamos, meus irmãos, com esses compartilhamentos, cerca de 667 pessoas, né? Ou seja, o evangelho sendo distribuído, né? Falado a todas as pessoas, né? Nós estamos cumprindo a ordem do nosso mestre de pregar o evangelho do Senhor, tá bom? E durante a semana vai ficar para você compartilhar também, para as outras pessoas verem. Meus irmãos, Deus abençoe. Nós louvamos a Deus também porque hoje é aniversário do Eduardo, né? Eduardo, nós pude falar com ele também, levar também o nosso carinho, ele e a sua família. Que Deus abençoe a vida do nosso jovem, né? Eduardo, nosso adolescente. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de muitas bênçãos na graça do nosso Deus.